Meu caro Fernando, minha infância, minha adolescência foi passada em Feira de Santana. Lembro-me da criança, quando meu pai, recém-formado em Direito, foi advogar em Feira de Santana e a família foi junto. E deveria ser início de 63, quando aí cheguei, e fui estudar na escolinha maternal Saci Pererê, da professora Irma Bahia. De lá, migrei para fazer o primário em 2 turnos com a professora saudosa, também saudosa, professora Edna Pinto. Fiz a antiga admissão em 1970, no Colégio Santo Antônio, onde tive o privilégio de estudar uma educação religiosa, compatível com os costumes da época, e assim lá fiz grandes amigos. Tive colegas, inúmeros colegas, inclusive o senador Ângelo Coronel, que hoje está aqui em Brasília, no Senado. Neste período em que vivi em Feira, por volta de 15 anos, os 15 anos talvez mais importantes das nossas vidas, que é a infância e a adolescência, dediquei-me aos estudos e também aos esportes. Pratiquei natação junto com colegas, hoje todos eles muito bem situados na vida profissional, e também cheguei a praticar artes marciais com o professor Renato. Não sei se ainda está vivo, mas se estiver, eu ficarei muito feliz pela notícia dele. E depois fui a Salvador fazer a faculdade de Direito, onde lá estive sentado nos mesmos bancos com Dilson Barbosa e muitos outros colegas de Feira de Santana, também advogados hoje de Feira de Santana. Essa é uma breve passagem da minha família, da minha própria existência, e que me deu uma compreensão imensa da realidade do interior da Bahia, porque Feira de Santana, como um polo difusor, não somente de riquezas para todo o Brasil, através do comércio, também sempre foi um polo cultural muito importante, educacional, com museus, com escolas, com acadêmicos, com o Colégio Santanópolis. Minha professora, não sei, espero que esteja bem, Marinita Oliveira, enfim, Feira de Santana me é muito cara, porque de Feira eu sempre ia passar minhas férias em Pires da Cunha, eventualmente no Bendegó, lá perto de Canudos, e assim eu pude conhecer a vida do povo do interior do Nordeste, da Caatinga, as dificuldades do nosso povo para ter água potável, ter o alimento e ter a educação. Era um tempo em que as famílias tinham que mudar os seus filhos periodicamente. Em algum momento tinha escola primária, depois já não tinha, marchava para uma cidade maior, para os ensinos hoje médio, e por último ia à faculdade na capital. E assim muitas famílias se transferiram aos poucos do campo para a capital, para formar seus filhos e para a construção desse Brasil de hoje, do qual nós temos a grande satisfação e responsabilidade de fazer parte de um dever, de um compromisso com a pátria, que hoje é conduzir o Ministério Público brasileiro na qualidade de presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. O Procurador-Geral da República também é o presidente dessa grande instituição de controle externo de todo o MP. Assim, eu posso lhe dizer que gostaria muito que os meus colegas de todas as idades e de todos os tempos tivessem e tenham a oportunidade de conhecer a vida real, aquela que se desenrola não só nas comunidades litorâneas, mas principalmente aquelas que acontecem no interior do Brasil, nos nossos diversos meio ambientes, para facilitar a compreensão.
o chão que nós pisamos, a água que nós bebemos, a convivência com a natureza é fundamental para humanizar, para que nós compreendamos a vida na sua plenitude. O Ministério Público precisa ter essa compreensão e, para isso, poder fazer a promoção da justiça que lhe incumbe. É isso aí, meu amigo. Um abraço. Aguardo suas perguntas para esclarecer melhor aos ouvintes. Pois é, doutor Augusto, e muito nos honra, né, saber que temos um Procurador-Geral da República que conhece toda essa realidade, né, aqui da Bahia, tem toda essa relação com Feira de Santana. Até me surpreendeu bastante a memória muito forte, né, em relação a pessoas que conviveram contigo aqui na cidade de Feira de Santana. E, sem dúvida alguma, Feira de Santana se sente muito bem representada, tendo um Procurador-Geral da República que viveu tanto tempo aqui, embora não tenha nascido aqui, mas tenha tido uma parte importante da sua criação aqui em Feira de Santana. Bom, agora frente à Procuradoria-Geral da República, o que é que a população pode esperar do Augusto Aras, o que é que o senhor, doutor, pretende valorizar à frente da PGR? Bom, o mais importante é que essa instituição esteja sempre próxima do cidadão. Ao povo nós servimos. Somos guardiões do Estado democrático de direito e de um sistema econômico de mercado aberto. Isso, numa linguagem mais simples, importa dizer que nós tanto devemos combater a criminalidade em todas as suas dimensões, mas devemos defender as minorias, defender o meio ambiente, defender o consumidor, defender os valores e os princípios que albergam a Constituição à luz da realidade factual que é transmitida pelo povo, pelo espírito do tempo, ao Estado brasileiro. Então, o Ministério Público, como um todo, é o advogado da sociedade. Ele tem que cuidar da sociedade e, para isso, é preciso que os seus cidadãos enxerguem os membros do Ministério Público como seus defensores. Mas esses defensores precisam ter farol. E o farol é a Constituição, são as leis do país. Esse é o nosso compromisso, velar pelos valores e princípios constitucionais para que a paz e a harmonia sociais se realizem no contexto do possível, tendo em vista que a contemporaneidade envolver situações difíceis para todos, desde o número exacerbado de desempregados até mesmo a criminalidade que ocorre em todas as dimensões, o que não nos retira o dever de buscar um mundo melhor para todos. Bom, a gente tem, entre as várias investigações e operações no Brasil afora, há algum tempo a Lava Jato dominando o noticiário nacional, ganhando uma atenção muito grande por parte da grande mídia e, obviamente, das pessoas também, sociedade civil. Com o senhor à frente da PGR, por que caminhos deve passar a Operação Lava Jato? A Operação Lava Jato é um case bem sucedido. Precisamos aproveitar aquilo que ela tem de melhor para incorporar definitivamente ao Ministério Público em todas as suas dimensões, as suas tecnologias, metodologias e sistemas, todas elas com respeito aos direitos e garantias fundamentais. E, evidentemente, a Lava Jato vem sendo imputado alguns excessos, os quais haverão de ser corrigidos. E a nossa expectativa é que a Lava Jato seja este primeiro momento do Ministério Público no que toca ao combate às organizações criminosas situadas num patamar mais elevado que a do colarinho branco. Mas isso não significa dizer que a Lava Jato seja a única operação. Nós temos dezenas de operações no plano federal e até centenas em todo o Brasil, em curso nos ministérios públicos estaduais. O que nós precisamos é estruturar e organizar, no plano interno do Ministério Público, um órgão capaz de compartilhar informações, compartilhar experiências, compartilhar metodologias e tecnologias
sempre de molde a preservar que tudo ocorra dentro dos princípios constitucionais, especialmente da impessoalidade, para que não haja nenhum tipo de atuação ministerial com o nome ou dono de quem quer que seja. O Ministério Público é o advogado de sociedade, não tem dono. O Ministério Público é uma carreira de Estado e, como tal, todos os seus membros agem em nome do Estado brasileiro. E é isso que nós precisamos fazer. Aprimorar o sistema de combate à macrocriminalidade, assim como a criminalidade em todos os níveis, para que tenhamos uma sociedade melhor, mais pujante e com mais calma, mais paz, mais harmonia diante do quadro de incerteza e de insegurança que vivemos na contemporaneidade. Doutor Augusto Aras, o senhor deve participar na próxima quarta-feira da primeira sessão do STF como chefe do Ministério Público. Será uma sessão que o Supremo deve concluir, inclusive, o julgamento para que réus delatados falem por último em processos como o da Operação Lava Jato, que falávamos agora, e a maioria dos ministros já votou a favor da tese que, segundo alguns especialistas, pode chegar a levar à anulação de sentenças. O que é que o senhor acha desta questão? Qual o posicionamento do senhor a respeito disso? Há duas situações que já estão definidas. Uma, definidas em termos de debate só. Vamos concluir esses debates na próxima quarta-feira. O Supremo precisa discutir a questão da necessidade de haver prejuízo para que um processo seja anulado. E a segunda decisão, que é possível que o ministro-presidente leve uma proposta, é da modulação dos efeitos dessa decisão. Não podemos imaginar uma decisão nova, como se diz em direito, um leading case, para produzir efeitos em todas as hipóteses. É preciso, primeiro, discutir caso a caso se há prejuízo para o réu na hipótese de do réu delatado não falar por último. E a segunda, saber a partir de quando essa decisão do Supremo, com a extensão dessa decisão, se os efeitos são para frente, são prospectivos, como é da natureza da modulação, ou se o Supremo adotará uma posição intermediária que ainda nós desconhecemos. Esse é o quadro. Bom, a respeito da lei de abuso de autoridade e a fiscalização de órgãos competentes, na opinião do senhor, são suficientes para conter os abusos de autoridade? O que o senhor pensa a respeito da lei de abuso de autoridade? A lei de abuso de autoridade, ela é um reclamo já por um decênio que nós temos a discussão. A primeira lei de abuso de autoridade deste período do último, antes da atual, é a Lei 4.898 de 65, editada pelo governo militar. Esta lei, somente agora, ela tem um sucedâneo e essa lei ainda continua em vigor. É importante dizer isso, porque a nova lei de abuso de autoridade se submete a uma vacatio legis, ou seja, ela deverá valer depois de 120 dias da sua publicação. Esta lei vem sendo questionada porque estaria a amedrontar juízes e promotores e autoridades policiais. Em primeiro lugar, é preciso dizer que essa lei exige, para que ela seja aplicada, que o agente público tenha agido com dolo, tenha agido para se beneficiar ou beneficiar terceiros, para obter vantagem, ou mesmo tenha agido por mero capricho ou arbítrio. Essas salvaguardas para estas autoridades submetidas à lei de abuso de autoridade, por si sós, asseguram a esses agentes públicos que não sejam vitimados pela sua aplicação na hipótese de qualquer outra norma, salvo se forem afastadas essas garantias postas em favor do agente público. No fundo, o que nós precisamos voltar a ter é o respeito ao cidadão.
é a imposição de responsabilidade a todos. A República exige responsabilidade de todos pela coisa pública. E a lei de abuso de autoridade pune aqueles que cruzam essa margem, cruzam esse rio, esse Rubicão. Então, a lei de abuso de autoridade vem sendo questionada porque estaria a intimidar, amedrontar os agentes públicos, mas eu creio que as salvaguardas estão postas exatamente para evitar que haja uma mitigação da atividade, seja do juiz, seja do promotor, seja das autoridades policiais. Um outro item que me parece relevante é que quem vai julgar, eventualmente, quem abusa da autoridade é um outro juiz. Quem vai acusar é um outro promotor. Quem vai, em tese, prender quem abusa da autoridade é uma outra autoridade policial. Então, não é possível que nós não confiemos no sistema. Então, se a lei de abuso de autoridade apõe salvaguardas e eventual sanção venha a ser aplicada pelos mesmos agentes, é estranho que um juiz tenha medo de um juiz, ou um promotor tenha medo de um promotor, e um procurador tenha medo de um procurador. O sistema deve funcionar no universo da imparcialidade dos seus agentes. De maneira que eu tenho por mim que essa lei é muito bem-vinda no momento em que a grande maioria dos membros do Ministério Público e da magistratura são pessoas jovens, que foram muito bem estão bem preparadas tecnicamente para o exercício de seus cargos, são pessoas qualificadas, tiveram boas escolas, boa educação, mas precisam compreender a dimensão do povo, nas suas necessidades básicas, elementares, buscar compreender a natureza humana. O humanismo mais que nunca se faz necessário para que se faça justiça. É preciso mais que nunca que nós lembremos que o maior dos direitos é o maior das injustiças, e que a justiça justa é aquela que se põe no universo do razoável e do proporcional. É o bom senso que habita a sabedoria de todo e qualquer homem, letrado ou iletrado. Então é preciso que os nossos membros do Ministério Público e magistrados estejam próximos do povo, né? Estejam próximos das comunidades, estejam próximos dos seus jurisdicionados, para poder compreender as dificuldades que passam todos aqueles que não têm o privilégio de ter um contra-cheque de R$40 mil, uma carteira de autoridade e uma pistola de uso privativo na cintura. É isso que é preciso fazer. Humanidade sempre. Nós vivemos entre humanos e é isso que precisamos fazer. Proteger tanto os humanos como a vida em geral. Estamos conversando com o novo Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. Doutor, as instituições, pelo menos na minha opinião, parecem estar um tanto quanto abaladas, né? Os motivos são mais diversos, né? Eu queria que o senhor fizesse uma análise, na opinião do senhor, como é que anda, como é que o senhor avalia o Legislativo, o Judiciário e o Executivo brasileiro. Nós precisamos retomar o quadro da estabilidade política nacional e também destravar a economia para gerar empregos, reduzindo a miséria que já toma conta do país e construindo um ambiente socioeconômico salutar. Isso passa por todos os poderes do Estado e por todas as instituições. Ao Ministério Público compete fazer a sua parte. E a sua parte está escrita tanto na Constituição quanto na Lei Complementar 7593 e na legislação de regência de todos os deveres e direitos que existem no nosso ordenamento jurídico. Como disse há pouco, os poderes e muitas das suas instituições constitucionais são independentes, mas precisam dialogar entre si num clima de harmonia, para que o povo, o país ganhe, e não viver em estado de beligerância institucional,
porque isso não serve para ninguém. Por isso, não se trata aqui de pregar, de hipótese alguma, algum tipo de acordo, de grande acordo com quem quer que seja, com qualquer instituição. A nossa ideia é de que a independência e a harmonia entre os poderes e suas instituições ocorra no clima do republicanismo, no clima democrático e de respeito ao povo que paga os seus tributos. Essa é que é a ideia, porque a instabilidade política desserve a nação e malfere a economia do país. Doutor Augusto Aras, o senhor escolheu recentemente um general para abrir a caixa preta da PGR, como muita gente considerou. O senhor selecionou o Roberto Severo. O objetivo, de acordo com o que muita gente colocou, foi fazer um levantamento de ações dos antecessores à frente da Procuradoria-Geral da República. Mais ou menos por aí mesmo a ideia é abrir a caixa preta? Olha, o general Roberto Severo é um general de divisão, um homem experimentado na sua atividade, um homem preparado. Ninguém chega a um general de divisão sem ter um grande conhecimento técnico, cultural, do Brasil, do mundo e dos interesses superiores da pátria. A presença do general como nosso assessor especial para assuntos estratégicos não se trata, de hipótese alguma, de qualquer tipo de perseguição a quem quer que seja, mas se trata da possibilidade de ter um homem altamente técnico e qualificado para fazer a interlocução do Ministério Público com assuntos estratégicos e que se conciliam no universo de uma sociedade civil, de uma instituição civil, com o ambiente militar e que envolve, pela própria natureza do Ministério Público, ações pertinentes à segurança pública. E assim nós esperamos que o nosso general Roberto Severo cumpra os seus deveres com a pátria, agora no plano do Ministério Público Federal, promovendo o interesse público juntamente conosco. Qual a opinião do senhor a respeito da presença de integrantes ou ex-integrantes das Forças Armadas no governo federal? Olha, a questão da democracia militar é um processo histórico. Se nós começarmos pelo Brasil, logo pelo Brasil, nós vamos lembrar que a República foi proclamada pelo então general Deodoro da Fonseca, depois Marechal, sucedido pelo general, depois Marechal Floriano Peixoto. Tivemos o presidente Gaspar Dutra, general Gaspar Dutra, tivemos Hermes da Fonseca, tivemos na política, embora não vitorioso, mas muito relevante para a política nacional, o Lott, tivemos o brigadeiro Eduardo Gomes, Góes Monteiro, tivemos, enfim, isso só no Brasil, para não falar nos Estados Unidos, que no pós-guerra teve 6 presidentes militares na presidência dos Estados Unidos, sem se falar em George Washington, que foi o primeiro general presidente dos Estados da América. E na antiguidade, desde a Grécia, isso registra o historiador espanhol Marcos Chicote, que é hoje um dos mais prestigiados da Europa, na sua obra El Assassinato de Sócrates, ele registra que a própria democracia ateniense era militar. E exatamente porque essa democracia era feita por pessoas que estavam obrigadas a fazer o serviço militar, pelo menos por 10 anos. Mas o que importa dizer na contemporaneidade é que os militares são cidadãos como quaisquer outros, eles votam e podem ser votados. O único que não está dotado da sua cidadania ativa e passiva, no plano de votar e ser votado, é o conscrito. É aquele jovem de 16 anos que vai fazer o serviço militar obrigatório. E a democracia militar, como dita, ela não é diferente de nenhuma democracia civil. O que a distingue é exatamente ter nos seus quadros pessoas tecnicamente formadas num plano de certos princípios
peculiares, como da hierarquia e da disciplina, o que favorece o enfrentamento a certos vícios eleitorais que são mais assimiláveis no plano da sociedade civil. Então, nós sabemos que o clientelismo e o fisiologismo podem vir até a ser adotados, infelizmente, em algum segmento de origem militar. Mas não é essa a prática. A prática da democracia militar é um certo afastamento dos vícios eleitorais que contaminam tradicionalmente a política partidária eleitoral. De maneira que eu vejo com absoluta normalidade que militares, como cidadãos brasileiros, como qualquer cidadão não militar, possam ocupar todo e qualquer cargo nos termos da lei, né? E assim nós temos, só para exemplificar, um parlamento que está recheado de militares, tanto das Forças Armadas como das polícias militares, independentemente dos quadros relevantes que ocupam o primeiro escalão do governo federal. Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a gente tem, no momento, a situação da Amazônia brasileira sendo noticiada no mundo inteiro, né? O Brasil é notícia no tocante a essa questão. De que forma que o senhor tem acompanhado as informações e como é que o senhor enxerga a questão da Amazônia aqui no Brasil e toda essa celeuma que se tem no mundo, né? Toda essa discussão que se tem em torno da preservação da Amazônia brasileira? A Amazônia é nossa, é uma questão de soberania nacional. A Amazônia é nossa, vai continuar sendo nossa. O grande problema é que a Amazônia só tem 20 milhões de habitantes. Tem o pior IDH do mundo, o pior IDH do Brasil. 13% do território nacional está demarcadas por reservas indígenas para uma população de brasileiros. A Amazônia tem nessas reservas as suas terras raras e minerais estratégicos, ou seja, os índios e a população da Amazônia habita as terras mais ricas do mundo. E nós temos o pior IDH. Olá, é preciso que nós tenhamos um plano de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, em que, a par da preservação do meio ambiente e da promoção do desenvolvimento econômico e social, nós consigamos promover tudo isso com desenvolvimento sustentável. Somos contra as queimadas ilegais, devemos combatê-las a todas, mas temos que reconhecer que em alguns aspectos as próprias comunidades se valem das queimadas e autorizadas por lei para periodicamente que isso aconteça. Também de outra parte, defendemos intransigentemente as comunidades indígenas originárias isoladas. Essas são intocáveis, não no sentido pejorativo, mas essas têm que ser respeitadas, protegidas e cuidadas. Mas o índio aculturado, que vive nas terras mais ricas, não pode viver na miséria só porque são índios e só porque tem uma reserva. Esses índios, como cidadãos brasileiros, aculturados, que compreendem a dimensão da miséria, da falta de assistência médica, de educação e de informação, podem sim, a Constituição está lá escrito, quem quer que vá ler a Constituição vai ver que a Constituição autoriza que o índio explore suas terras como qualquer outro cidadão brasileiro. Bom, recentemente a gente teve, e até hoje é discussão na grande mídia, as declarações, né, dadas em uma entrevista pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de que teria, no passado, a intenção em matar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e que ele chegou bem perto de executar este ato, mas que por algum motivo, no momento, não conseguiu fazê-lo. O que é que o senhor pensa a respeito dessa questão, visto que o Rodrigo Janot ocupou no passado a cadeira que o senhor ocupa hoje? Como é que o senhor acompanhou uma informação como essa? Eu vou aguardar, Fernando, que o inquérito chegue às minhas mãos
para analisar os fatos e assim me manifestar nos autos. Não posso, nesse momento, me manifestar sobre o assunto do qual o conhecimento que tenho é aquele da imprensa. E um membro do Ministério Público não pode estar se manifestando fora dos autos. Ou, quando se manifestar, deve fazê-lo com as cautelas, porque ainda nós outros vivemos sob a égide de uma velha máxima, de que o que não está nos autos não está no mundo. Eu não posso falar sobre o que aconteceu ou não aconteceu, a não ser quando tiver acesso. E quando tiver acesso, eu também não posso me antecipar agora a nenhum juízo de valor, porque somente o farei no momento adequado. Mas posso lhe garantir que a ação, o comportamento de um membro, seja da ativa, seja aposentado, não pode comprometer a instituição, de hipótese alguma. A instituição é maior do que todos e deve ser preservada pelos valores e especialmente dos seus membros, homens e mulheres que dão as suas vidas, dedicam o seu tempo, a sua existência a bem servir a sociedade. Recentemente, o ministro Dias Toffoli, ele mandou abrir um inquérito para apurar mentiras e ameaças aos ministros feitas em redes sociais. O inquérito foi aberto com base num artigo do regimento interno do STF e logo foi enviado a um relator. Mas a Procuradoria-Geral da República defende que o pedido deveria ser feito à PGR, seria enviado à PGR, para que oficializasse aí junto à Polícia Federal. O senhor concorda com isso? O que é que o senhor pensa a respeito dessa questão? Eu vou me manifestar sobre esse assunto ainda, Fernando, e não posso me manifestar sobre assuntos pendentes. Posso apenas dizer, em tese, como já disse, que não há nulidade de regra de inquérito, salvo, especialmente se o inquérito for conduzido pela autoridade competente e houver indícios suficientes dos fatos eventualmente ilícitos a serem investigados. Fora disso, não tenho como me manifestar, porque já o fiz nesses mesmos termos, a imprensa em geral, e procurarei me manifestar concretamente quando receber os autos do inquérito. Doutor Augusto Aras, Procurador-Geral da República, a gente agradece imensamente a sua disposição de falar conosco, de falar com a Rede Baiana de Rádio, as emissoras que compõem a Rede Baiana de Rádio pelo interior da Bahia, também a Rádio Princesa, a Rádio Sociedade News, aqui em Feira de Santana, onde essa entrevista está sendo gravada. E desejo um ótimo dia para o senhor e sucesso. Eu digo sempre isso, né? O sucesso das instituições é sucesso do povo, e que a Procuradoria-Geral da República tenha sucesso com o senhor à frente. A gente tem uma torcida até um pouco mais especial ainda pelo fato do senhor ter vivido em Feira de Santana, pelo fato do senhor ser baiano. E a gente deseja sabedoria e sucesso à frente da Procuradoria-Geral da República. Agradeço aos ouvintes a atenção e a você, Fernando, pelo convite para falar nesta manhã de segunda-feira. Um bom dia para todos. Daí, portanto, uma entrevista especial com o Augusto Aras, Procurador-Geral da República, entrevista exclusiva para o Rádio do Interior.